Boa noite, amados, preciosos irmãos e irmãs. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nos cumprimento, nos saúdo em mais esta rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos, mais uma vez, para falar do seu amor, para ouvir dele. Coisa boa é quando um homem ou uma mulher pode parar diante de Deus e saber que ele tem muitas bênçãos por alcançar. Cada vez, irmãos, que nós paramos diante daquilo que é eterno, nós saímos das coisas naturais e nos elevamos para as coisas espirituais. E esse sempre é a hora de Deus, que cada um de nós possamos estar assim, tá bom? Hoje nós vamos ouvir uma parte da mensagem titulada Acusação, mas eu tenho várias escrituras para ler aqui, não propriamente a escritura que vai ser lida ali, mas depois eu vou dizer qual que o Bruno vai ler, tá? A escritura. Mas antes eu tenho aqui algumas escrituras que eu quero ler com os irmãos, e aqui o Bruno vai ler, está em São Lucas, capítulo 23, verso 33. Anote aí, Evangelho de São Lucas, capítulo 23, apenas o verso de número 33. E o tema de hoje vai ser a acusação, tá bom? Mas antes disso, nós vamos ler algumas escrituras, comentar alguma coisa, também quero cantar alguns louvores, e que seja de bênção, né, para os irmãos, e que Deus possa nos abençoar. Cada vez que nós paramos diante de Deus, só temos que ser abençoados por Deus, tá bom? E agora, começando também, nós vamos ouvir o pão diário de hoje, e depois nós vamos continuar. Deus abençoe. Years without the word. From one prophet to another he journeyed, until the last prophet was Malachi, and then there was another prophet for 400 years. 400 anos sem a palavra. De um profeta a outro, ele viajou até o último profeta, que foi Malaquias. E então não houve outro profeta por 400 anos. And then God came on the scene again. One day he walked among them again. But their traditions had so took his place among them, he was a stranger to them. E então Deus voltou a entrar em cena. Um dia ele andou entre eles novamente, mas suas tradições tinham de tal modo tomado o seu lugar entre eles, que ele era um estranho para eles. The traditions of the fathers had washing pans and the way to bring their hair and wear the certain buttons on their coat and their certainly priest robes and one's a staunch Pharisee and the other's a Sadducee. As tradições dos pais, eles tinham panelas para lavarem-se e a maneira de arrumar os cabelos e usar certos botões no casaco e seus supostos sacerdotes, vestes sacerdotais e um é um fariseu ferrenho e o outro é um saduceu. And that has taken the place of the word among those men, so when God visited them, he was a foreigner. E isso havia tomado o lugar da palavra entre aqueles homens até que, quando Deus os visitou, ele foi um estrangeiro. May I say this with love and respect, but to drive it home, it's the same thing today. It hasn't changed a bit. Permita-me dizer isso com amor e respeito, mas, para deixar bem claro, é a mesma coisa hoje. Não mudou nem um pouco. É verdade, irmãos. Mesma coisa hoje. O que aconteceu lá está acontecendo hoje. Mas graças a Deus que hoje nós temos a palavra revelada de Deus, a qual nos ajuda, né? E estamos realmente felizes, porque sabemos que nós podemos confiar em Deus. Ele não falha, ele não mente, ele é o amigo de todo sempre, né? Sempre está perto de nós, é o nosso pai, é o nosso irmão, é o nosso guia e também o nosso ajudador, tá bom? Por isso você que está fraco, ferido, abatido, creia que Deus vai te ajudar, tá bom? Desejo louvar o Senhor aqui, eu separei 3 louvores, mas vou cantar um aqui e depois nós vamos ler alguma parte da Escritura. Deus os abençoe, Deus continue ajudando seus corações.
O irmão que está ferido pelas setas do inimigo, querendo te matar. Sei que as lutas são muito grandes, para vencer alguma coisa precisa se lutar. Olhe para o horizonte, veja muito mais distante quantos lutando sem cessar. Muitos já desvaneceram e a batalha já perderam. Firme que tu vai ganhar. Não desespere, porque tu queres voltar. Siga firme no caminho, não te importes com os espinhos, Cristo vai te ajudar. Aleluia! Não desespere, porque tu queres voltar. Siga firme no caminho, não te importes com os espinhos, Cristo vai te ajudar. Se as lágrimas te sufocas e às vezes até importas com a salvação de alguém, é justo, mas sutil, entregue a parte de Cristo, rogue por ele, quer ver. A cidade adiante não está muito distante, muito em breve tu verás Jesus Cristo com sua glória e os louros da vitória, logo tu receberás. Não desespere, porque tu queres voltar. Siga firme no caminho, não te importes com os espinhos, Cristo vai te ajudar. Não desespere, porque tu queres voltar. Siga firme no caminho, não te importes com os espinhos, Cristo vai te ajudar. Se as lágrimas te sufocas e às vezes até importas com a salvação de alguém, é justo, mas contigo, entregue a parte de Cristo, rogue por ele que se queira ver. A cidade adiante não está muito distante, muito em breve tu verás Jesus Cristo com sua glória e os louros da vitória, logo tu receberás. Não desespere, porque tu queres voltar. Siga firme no caminho, não te importes com os espinhos, Cristo vai te ajudar. Aleluias. Não desespere, porque tu queres voltar. Siga firme no caminho, não te importes com os espinhos, Cristo vai te ajudar.
Amém, amém. Não desespere, irmãos, irmãs, ouvintes, vocês que passam por tribulações e lutas, nunca desespere. Cristo está sempre pertinho para te ajudar. Basta realmente você desprender do mundo, desprender das coisas erradas e se entregar inteiramente nas mãos do Senhor. Ele sempre estará convosco. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, das eras. Inclusive estamos no final da era de Laodiceia. E que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você realmente possa estar observando os feitos de Deus, analisando a vontade perfeita de Deus que Ele está fazendo nessa hora que estamos vivendo. Mas eu tenho algumas escrituras aqui que nos chamam bastante atenção e que tem bastante a ver com o que nós vamos ouvir. Aqui em Jeremias, capítulo 8, verso 20, diz assim: passou a cega, findou o verão. Veja só, e nós não estamos salvos. Passou a cega, a colheita, findou o verão, e nós não fomos salvos. Dura coisa será para uma pessoa, para uma família, para uma igreja, ter que dizer isso. Lamentavelmente, ter que chegar nesse ponto. Passou a cega, passou o verão, e nós não fomos salvos, né? E depois de ter ouvido Deus falar, depois de ter desfrutado de bênçãos, maravilhas, curas, e muitos terão, infelizmente, que dizer isso, porque realmente não puderam, irmãos, abrir o coração no íntimo para que Deus pudesse trabalhar, para que você pudesse ver além do horizonte natural. As coisas de Deus, a profundidade de Deus, é coisa que o homem ou a mulher nunca dá conta. Mas não espera, nunca dá conta de esvaziar. Veja só, nunca espera chegar esse tempo. A Bíblia diz: se hoje ouvides a tua voz, não endureçais os vossos corações como os vossos pais fizeram lá no deserto, né? Depois de ter saído do Egito, como um forte e poderoso de Deus, eles começaram a blasfemar, né? Murmurar de Deus através do seu profeta. Eles começaram a murmurar. Mas Deus é uma coisa que Deus não suporta, é a murmuração. Nós sabemos que muitas coisas, mas o que aborrece a Deus é a murmuração. Deus odeia murmurar. Então o que nós temos que fazer é sempre acatar a voz de Deus, o que Deus está fazendo para nós, e viver caminhando através disso. Amém? E sempre observar o que Deus está fazendo. O homem sempre, ele consegue até dar conta de elogiar Deus no que Deus fez. E elogiar Deus às vezes e procurar escafuchar as coisas vindouras, futuras. Mas um defeito que o homem tem é ignorar sempre o que Deus está fazendo. E nesses dias que estamos vivendo, Deus quer nos visitar com uma mensagem profética. Mas o homem, a mulher, não está dando conta disso, né? Mas nós cremos que Deus realmente tem algo tremendo para seus filhos. Mas se nós voltarmos a Jeremias capítulo 2, nós vamos encontrar aqui o reclame de Deus, falando, irmãos, Deus tem sentimento, Deus sofre, às vezes, com muitos negligentes que viram as costas para Ele e não querem mais andar com Jesus. Mas aqui no capítulo 12 e 13 de Jeremias, capítulo 2, verso 12 e 13, diz assim: espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, uma maldade, abandonaram o Senhor, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O homem fez duas maldades: deixar a Deus, que é o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, né? Que tem preceitos de homens, esses lagos criados, forjados, né? Mecânicos. Então, onde para toda sorte de sujeiros, baratas, cocôs, né? Bicho morto, contaminação, e o homem prefere beber dessa água de cisterna do que tomar uns bons goles de água fresca da vida. Amém? Ele diz que ele que beber de mim nunca mais terá sede, né? Como diz aquela mulher no poço: a água que eu te der, você não voltará a tomar novamente, porque ela vai fazer você um manancial de água viva. Mas ele está o reclame de Deus. Veja só, reclamando porque o povo deixou. E mais o que Deus tem feito por nós. Quando fala nós, englobando todos, não é só os crentes, até os que não são crentes. Deus fez algo por você também.
mas você negligencia tudo que Deus disse, e você consegue levar uma vida, né, achando que está bom, de qualquer maneira, mas se você não passar pelo caminho de Deus, você vai estar perdido. Você vai estar perdido. Estreita é a porta, veja bem, e estreito é o caminho que te conduz à vida eterna. Aqui em Isaías 35, verso 8, diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que o chamará, veja só, irmãos, o caminho santo, o imundo não passará por ele. Aleluia! Será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Agora, esses loucos, está dizendo, é aqueles segundo o mundo. Toda pessoa cristã que ama a Deus, inclusive nessa época, estamos vendo ela tão pervertida, onde a moralidade tomou conta, o pecado, a vaidade, tudo tem tomado conta, e se você agir contrário às atuações do mundo, você é louco. Quando você toma partido com as coisas de Deus, você passa a ser louco pelo mundo. Né? Mas esses loucos não é o caminho de Deus, o caminho que conduz à vida eterna. Aleluia, o caminho da salvação. Você precisa conhecer esse caminho e dar as mãos, dar a palmatória a Jesus Cristo, entregar sua vida a Ele. Veja só, e deixar de seguir as tendências do mundo aí. Mas, graças a Deus, porque Deus está sempre dando uma chance para nós. Ainda que o homem peca, o homem erra, sempre está sempre contra Deus, mas mesmo assim, Deus é galardoador, é longânimo em esperar pelos seus filhos. Só que eu digo uma coisa, irmãos, só que eu digo algo para você. Quando o último eleito chegar à conclusão de fé e saber que ele é uma filha de Deus, Deus concretizará todo o trabalho que já foi prometido para esses dias. Não fique esperando você que Deus vai ficar todo o tempo assim e não haverá juízo. Deus virá trazendo juízo. Porque cada um que fez suas coisas conforme o pecado terá que colher conforme também a consequência dos seus feitos. Todos terão que fazer isso. Só tem uma coisa que pode barrar isso, é a conversão, entregar-se as suas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Deus te ajude. Mas olha aqui, Isaías capítulo 1, apenas o verso número 2, que diz assim: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos, e exalcei-os, mas eles, veja só, prevaricaram contra mim. Criei filhos. Veja bem, que coisa, irmãos. O que é exalçar? É engrandecer, exaltar. Veja, Deus elevou os seus filhos. Nenhum tem um Deus melhor do que o nosso. Um Deus suportador, que suporta tanta afronta. Mas ele diz assim, que ele criou filhos e hoje os filhos prevaricaram contra ele. Quando todos deveriam entregar suas vidas em abundância a Deus, não, eles fazem o que querem, mas um dia terá que pagar por isso. A quem mais é dado, mais é exigido. Se Deus te mostrou a palavra, se Deus revelou no seu coração a mensagem, o assim diz o Senhor, irmãos, você precisa correr para os braços dele. Porque aqueles que não conhecem a Cristo, eles terão um juízo também, mas piores são esses que já conhecem. O fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, o bêbado, o roubador, o ladrão, não ficará tão desapontado de juízo porque já está cumprindo essa parte dele. Mas aquele sujeito que se esconde atrás de algum tipo de profissão de igreja, né, que se alinha lá, faz da sua igreja seu pai e sua mãe, daqui não sai, daquele que tem mentira, eu nasci aqui, tenho que morrer aqui. Cuidado nessas coisas. Você precisa nascer de novo no reino de Deus. Não através do sistemas rotas. Por isso nós vamos ouvir uma mensagem que Deus está acusando a igreja, está acusando essa geração por ter negligenciado em virar as costas para Deus. Veja só, quando nós vemos que Deus deveria ser mais adorado que é nos púlpitos, nas igrejas, nos louvores, na pregação, no ouvir a palavra, ele está recebendo hoje as suas lancetadas. Quando muitos, pelo seu bel prazer, firmam um conselho com a igreja e falam assim, aqui tem que ser assim, aqui tem que ser desse jeito.
quando nós realmente devemos submeter ao juízo divino do Espírito de Deus e observar somente o que Ele quer que nós façamos. O que Ele quer da maneira que nós devemos caminhar nesse caminho. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, e que o Espírito Santo prossiga falando em nossos corações. Esse é o desejo do meu coração. E que Deus prossiga sempre dando você aquele despertamento na sua alma. Talvez você passou por muitos lugares, né, e não encontrou refúgio para a sua alma. Você só vai encontrar isso em Jesus Cristo. E a maneira que você pode fazer isso é se entregando nas mãos dele. Aí você pode andar por muitos caminhos, longínquos da vida, da estrada da vida, mas saiba disso, você precisa trilhar o caminho do Evangelho, que é para poucos, os escolhidos, mas só esses que realmente, de bom grado, Deus aprova e revelar a palavra a eles. Amém? Deus abençoe. Eu quero cantar mais um louvor aqui para a glória do Senhor e que sirva de ajuda para o irmão, a minha irmã, nesta noite. A longa estrada da vida, se tua caminhada há uma ilusão que só se vive sozinho nesse longo caminho sem ter satisfação. Vejo se esconder no horizonte o estreitar do caminho e parece não ter mais fim. Porém, caminhando persisto, esperando por Cristo, que é tudo para mim. Sentindo as dores na alma e às vezes com calma, aleluia, é que chego a suportar, cansado sob o calor da estrada, sem uma nuvem sequer que venha me amparar. Vejo se esconder no horizonte o estreitar do caminho e parece não ter mais fim. Porém, caminhando persisto, esperando por Cristo, que é tudo para mim. Vejo esconder no horizonte o estreitar do caminho e parece não ter mais fim. Porém, caminhando persisto, esperando por Cristo, que é tudo para mim. Que é tudo para mim. Que é tudo para mim. Amém, amém. Nesse caminho, irmãos, você somente tem a companhia de Jesus Cristo. As demais companhias que realmente estiver no meio do caminho, vai caminhar junto, né? Esse caminho estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Esse é o caminho de Deus. Que Deus os abençoe, que essas poucas palavras possa servir de ajuda a cada um de vocês. Mas tudo bem. Então nós vamos começar a ouvir a mensagem aqui. E vocês abram suas Bíblias aí, ó.
São Lucas capítulo 33, apenas o verso número... Não, São Lucas capítulo 23, verso 33, tá bom? E o tema hoje será a acusação. Você vai ver como Deus vai falar tremendamente conosco através do seu porta-voz, seu anjo escolhido, de Apocalipse 10, capítulo 7, que diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á todo o segredo de Deus, pelos quais Deus anunciou pela boca de todos os seus santos profetas. Então vamos ouvir a voz de Deus. Eu sei que tem gente que nós, tem gente que não gosta. Irmãos, se nós temos alguma coisa, sabemos da Bíblia hoje, é porque Deus enviou um profeta nessa vida. Nós morreríamos numa denominação e não conheceria o posicionamento de um filho, de uma filha de Deus, a posição de homem, a posição da mulher, e o grande mistério escondido para nós. E esse grande mistério escondido é o que faz disparidade, faz separação entre as virgens e mulheres e as prudentes. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. Deus os abençoe, Deus prossiga falando nos vossos corações, em o nome bendito de Jesus Cristo. Vamos para a mensagem. A partir da leitura aqui, nós vamos começar o parágrafo 65 da mensagem, a acusação. Então, sobre o assunto que eu desejo falar. Vocês voltem agora a São Lucas, o capítulo 23, e eu desejo ler um versículo. Isso é tudo que necessito para estabelecer esta base esta manhã. Agora nós vemos o capítulo 23, o versículo 33 do capítulo 23. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Agora eu desejo tomar 4 palavras dessa leitura para basear o que eu quero dizer. Ali eles o crucificaram. 4 palavras. E agora meu tema é chamado Eu estou trazendo uma acusação às igrejas denominacionais deste dia e também muitos dos independentes por estarem crucificando a Jesus Cristo novamente neste dia, acusando-os. Esta manhã é chamada a acusação. E eu quero mais ou menos usar isto mais como se fosse uma sala de um tribunal, onde houvesse, e afinal de contas, o púlpito e a igreja são um tribunal. Glória a Deus. A Bíblia diz, é um lugar de julgamento que deve começar na casa do Senhor. E isso é como o trono e o júri e as testemunhas e assim por diante. Amém. E tenho hoje por minha testemunha a palavra de Deus. E minha acusação é contra as igrejas de hoje. Agora, eu não estou trazendo o pecador a isso. Eu estou falando isso à igreja. E isto estará nas fitas agora. E eu procurarei terminar o mais rápido que eu puder. Eu condeno esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. E agora, para fazer isso nesta era em que vivemos, eu faço isto, eu devo mostrar uma evidência. Se eu tenho de trazer uma acusação, tem de se mostrar uma evidência da ofensa criminal que foi praticada. Eu tenho, para acusá-los, eu tenho que trazer a evidência para provar isto. E isto é que o que eu estou dizendo se encontrará ante o juiz principal, o qual eu tomo a mim mesmo como um advogado nesta acusação. A palavra de Deus sendo minha testemunha, eu acuso esta geração pela crucificação. Eu devo mostrar e mostrarei que o mesmo Espírito que trouxe a primeira crucificação está sobre as pessoas hoje, e fazendo a mesma coisa. Eu devo fazer isso se houver uma crucificação que eles têm crucificado.
Eu devo mostrar às pessoas que a mesma atitude nas pessoas hoje está fazendo a mesma coisa espiritualmente que fizeram fisicamente naquele tempo. Crucificaram fisicamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, hoje, pela mesma palavra e pelo mesmo Espírito Santo e a mesma palavra, eu desejo mostrar às igrejas ali onde elas estão, e elas estão fazendo a mesma coisa hoje. E a Bíblia diz que elas fariam isto. E prova que este é o dia no qual estamos vivendo. Isso não podia ter sido feito há alguns anos atrás. Eu diria, há 50 anos atrás, isso não podia ser feito. Mas hoje, isso é muito oportuno. E isso não podia ter sido feito, talvez, 10 anos atrás. Mas isso pode ser feito hoje. Porque o tempo está esgotado. Nós estamos no tempo final. E eu creio, como seu servo, que nós estamos prestes a cruzar desta terra a outra. Portanto, o tempo para arrependimento para uma nação se esgotou. Eu creio que esta nação não pode se arrepender. Eu creio que ela tem atravessado a linha entre a misericórdia e o julgamento. Eu creio que ela está oscilando na balança. Irmão Branham, antes que comece seu argumento, como o irmão vai provar isso? Só isso. Que nós somos culpados dos mesmos pecados pelos quais Deus destruiu o mundo no mundo antediluviano. Nós somos culpados dos mesmos pecados pelos quais Ele destruiu o mundo em Sodoma e Gomorra. E agora, que nós temos toda a mesma evidência espiritual situada aqui ante nós, toda a mesma evidência espiritual conhecida pelo mundo inteiro, que trouxe as misericórdias de Deus sobre aquelas gerações, e também ao rejeitar trouxe juízo. Então, se essa geração tem rejeitado a mesma misericórdia que foi desprezada naqueles dias, Deus seria injusto ao deixá-los passar sem juízo. Como Jack Moore, um amigo meu, uma vez disse, se esta nação conseguir passar sem uma punição de Deus, então Deus seria obrigado a ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por havê-las queimado. Agora, nós sabemos que espiritualmente estão fazendo a mesma coisa hoje, pois estão fazendo isso também pelo mesmo propósito. E na mesma maneira que eles fizeram na crucificação do Senhor, eles estão fazendo isso por causa da inveja, por causa da cegueira espiritual, tanto que eles não desejam ver, eles não querem ouvi-la. Jesus, em sua jornada aqui na terra, ele disse: bem falou Isaías de vós, tem olhos e não podem ver, e ouvidos e não podem ouvir. Estão vendo? A mesma razão, o mesmo propósito e os mesmos arrazoamentos. Eles estão trazendo a crucificação de Cristo de novo, novamente. Chegaremos a isso dentro de um momento, pelas mesmas razões que se fez naquela época. Eles não podem encontrar nada contra isto, eles não arriscam desafiá-la. E eles sabem que a evidência está ali, e eles sabem que a Bíblia diz isso. E a única coisa que eles podem fazer é blasfemá-la. É exatamente isso. Assim, é tudo isto, as mesmas razões. E agora, sobre esta base, eu desafio essa geração da crucificação de Jesus Cristo por uma crucificação culpada, com mãos denominacionais sujas, iníquas, egoístas, tem crucificado o príncipe da vida que quis apresentar-se ao povo. Você diz, a mesma pessoa? No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e manifestou a si mesma. A palavra foi manifestada em carne, e eles condenaram a carne e a mataram, porque a palavra foi manifestada. Hebreus 13:8 diz:
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a mesma palavra. Estão vendo? E pela mesma razão, eles estão tratando de crucificar a palavra. Agora, para meu texto, para fundamentar o assunto que eu quero tomar, ali, as 4 palavras. Expliquemos ali. A cidade mais santa do mundo, Jerusalém. A cidade mais religiosa do mundo. Eles, o povo mais religioso do mundo, numa festa religiosa, a festa da Páscoa. Ali, o lugar mais religioso, a cidade mais religiosa, a maior de todas as organizações, a cabeça de tudo isso, ali, eles, o povo mais religioso em todo o mundo, havia se reunido de todo o mundo. Eles crucificaram a mais vergonhosa morte que podia haver, matar. Uma pessoa podia ser morta. Nua, tiraram as roupas dele, ele desprezou o opróbrio. O crucifixo tem um trapo em volta dele, porém eles o despiram de suas roupas. A mais vergonhosa, ali, a cidade mais religiosa, eles, o povo mais religioso, crucificaram a mais vergonhosa morte, a pessoa mais preciosa. Se isto não é suficiente para condenar esta geração, a organização mais religiosa, a maior de todas as igrejas, se reuniu no lugar. Eles, a gente mais religiosa de todas as raças, o povo que supunha-se ser os verdadeiros adoradores de Deus, eles se reuniram na festa santa mais grandiosa que eles tinham, a purificação a Páscoa, quando eles foram trazidos da escravidão à liberdade, e ali, naquela ocasião, o povo mais religioso, da festa mais religiosa, no lugar mais religioso, trouxe sobre o príncipe da vida a mais vergonhosa coisa que podia ser feita, despir um homem e pendurá-lo no madeiro, porque maldito é aquele, dizia a lei pela qual eles adoravam, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi feito uma maldição por nós, tirando suas roupas, batendo nele e zombando dele, o próprio Deus do céu. Tirando suas roupas dele, e o cravaram na cruz. Ali eles o crucificaram, sob o castigo capital romano. A morte mais vergonhosa hoje não seria aquilo. A morte mais vergonhosa hoje não seria ser atropelado e morto por um carro, afogado pela água, queimado pelo fogo. Mas a mais vergonhosa morte hoje é o castigo capital público, onde todo o mundo o condena e o chama de culpado. E o mundo inteiro colocou suas mãos sobre este homem e o chamou culpado, quando ele era inocente. Ele morreu devido ao inimigo, não seus amigos, não suas leis, mas devido à crucificação do inimigo. Príncipe da vida, a mais preciosa pessoa que já viveu ou que alguma vez viverá. Jesus Cristo, Ele a mais preciosa pessoa. Mantenha isso na mente agora, enquanto estruturamos essa base hoje. Poderia você imaginar, num lugar como Jerusalém, onde por 2.500 anos ou mais, que as pessoas, ou centenas de anos, pode ser que eu prolongue um pouco isso, pode ter sido cerca de 800 ou 900 anos, ou alguma coisa assim. Eu não sei justamente como, que distância do tempo que Salomão construiu o templo. Eu imagino cerca de 800 anos, algo assim. E eles tinham esperado o Messias que viria. Eles tinham se reunido ali para a adoração da Páscoa. Simplesmente pense nisso agora. A cabeça de todos os fariseus, saduceus e não sei quem mais. Num grande juntamento para adorar a Deus. O lugar mais santo, Jerusalém. O templo do Senhor.
E o povo do Senhor tomaram o Senhor, Ele mesmo, e o crucificaram com pena capital. Que coisa! Agora, aquelas 4 palavras, ali eles o crucificaram. Agora, você continua a contar a Bíblia. Veja você, são só 4 palavras, mas a Bíblia condensa suas verdades. Agora, eu tenho que rodear, explicar sobre o que eu estou falando, mas a Bíblia não tem que explicar nada. Ela simplesmente é toda a verdade. Então, a Bíblia não tem que explicar nada. Ela não tem que explicar porque ela é toda a verdade. Aqui estão 4 palavras de sua grande corrente de verdade. Eu tratarei de explicar isto e tratar de explicá-la claramente faria uma biblioteca. Não há maneira para eu explicar aquelas 4 palavras. Porém, agora vamos ter a ajuda dele, que fez com que ela fosse escrita, tentar explicar estas 4 palavras, trazer de tal maneira que as pessoas entendessem. O que nós temos ante nós agora? Nós temos a primeira crucificação que está ante nós, no mais santo lugar. O mais religioso povo, a mais vergonhosa morte para a mais preciosa pessoa. Oh, isso é tão contraditório. Oh, mas que coisa, é vergonhoso. Agora, tomemos primeiro a primeira palavra, ali. Vamos falar sobre ela por uns minutos antes de trazermos a acusação. Nós detalharemos isso e mostraremos a vocês o que eles estavam fazendo. Então encontraremos se minha acusação é correta ou não. Ali, Jerusalém, mais santo e ingênuo lugar, pois o templo estava ali. O mais santo lugar, porque o templo estava lá. E os judeus de todo o mundo reuniam neste lugar, um local de reunião para adorar. O lugar mais grandioso para adorar que existia era em Jerusalém. O templo estava lá. Ou seja, está escrito, todo homem devia adorar em Jerusalém. Porque este é um centro de adoração. E hoje você os ouve, um deles deseja dizer, venhamos a essas grandes convenções, onde essas denominações têm, então nós temos a abertura na cidade do Vaticano, e estas ordenações de papas, e assim por diante, eles todos dizem, todos nós deveríamos ir aos acampamentos dos metodistas, ou à convenção bíblica batista, ou todos nós deveríamos ir a Roma. É ali onde está o grande centro, eles chamam do cristianismo. Durante o tempo da última guerra, quando Roma caiu, aqueles soldados alemães, muitos de vocês, rapazes, sabem disso. Aqueles soldados alemães retornaram à cidade do Vaticano ali, atirando nos americanos enquanto avançavam. O irmão Funk e o irmão Robertson, e o irmão Biller, e muitos daqueles irmãos que estavam na guerra sabem. Você sabe de uma coisa? Nós emitimos ordens que eles não podiam disparar naquela cidade. Americanos, vocês parados lá e eram um alvo para eles. Mas no Westminster Abbey, na Inglaterra, podia-se atirar neles, sem dúvida, que é onde os protestantes se reuniam. Então estava bem atirar nisso, mas não atirar no Vaticano, porque, como o presidente Roosevelt, eu ouvi seu pronunciamento quando ele transmitiu naquela noite, o chamou de uma conversa em torno da lareira. Ele disse, quando Roma caiu, ele disse, foi uma pena, porque Roma é a cabeça do cristianismo todo. Poderia você imaginar um protestante dizendo isso? Então, o grande centro da religião cristã. Bem, nós vamos situar isso com Jerusalém, se vocês desejarem. Se vocês gostariam de fazer isso, vamos colocar isso em Jerusalém. A cabeça de todas essas outras. O Sinédrio e dos fariseus e dos saduceus, todos eles foram a Jerusalém. Aquela era, na realidade, a sede. E na vida organizacional, você tem que admitir que a Igreja Católica Romana é a mãe de todas elas.
Ela certamente é. E isso começou no Pentecoste. É para aí onde eles se foram quando se organizaram. Agora, nós, os protestantes, somos simplesmente irmãzinhas que saímos daquela igreja. E agora, vamos dizer que estaria ali no Vaticano hoje, ou ali em Jerusalém, como foi naquele dia, quando todos os homens deviam ir a Jerusalém para trabalhar, adorar. Por que fizeram isso nos dias de Jesus? Por que eles disseram que todos os homens deviam adorar em Jerusalém? Porque há um único lugar que Deus terá companheirismo com o homem, que é sob o sangue do sacrifício. Amém. Esta é a razão pela qual eles tinham que vir a Jerusalém. Amém. Deus nunca se encontrará com o homem em nenhuma outra parte, senão sob o sangue. Amém. Quando você rejeita o sangue, então seu lugar de encontro com Deus tem sido tirado. Deus fez sua primeira decisão no jardim do Éden. Aquele homem unicamente o adoraria sob o sangue derramado do sacrifício. Esse era o único lugar que Deus se encontrava com o homem naquele tempo. Esse é o único lugar que Deus sempre se encontrou com o homem. Esse é o único lugar onde ele se encontra com o homem hoje, é sob o sangue derramado do sacrifício. Não importa se você é um metodista, batista, presbiteriano, se você pode esquecer suas diferenças, católico romano, ou o que for que você possa ser. E vir sob o sangue derramado, Deus se encontrará conosco aí. É aí onde podemos nos encontrar e ter companheirismo sobre o mesmo fundamento. Mas, do contrário, ele não se encontrará só porque você é um metodista. Ele não se encontrará só porque vocês são pentecostais. Ele se encontrará com você sob uma única condição, que é sob o sangue derramado. Quando seus pecados têm sido confessados e banidos em sua presença. Então, pelo sangue, e o sangue está sempre ante ele. E, portanto, ele só pode vê-lo através daquele sangue derramado. Amém. E você é branco como a neve. Veja, quando você tem confessado os seus pecados. De outro modo, você não está ali. Você não pode ter comunhão. Esta é a razão pela qual você não vê coisas acontecendo nas igrejas. Eles confessam que creem no sangue, mas rejeitam o próprio plano para chegar ao sangue. Está vendo? Há uma única maneira que Deus honrará esta palavra. Você nunca honrará esta palavra vindo dizendo: eu sou um católico romano, eu ordeno que isso seja feito. Você não pode fazer isso. Metodista, batista ou pentecostais, vocês não podem fazer isso. A única maneira pela qual você pode fazer isso é sob as misericórdias de Deus, por sua graça. É vir através do sangue derramado de Jesus Cristo, dizer: Senhor, eu declaro posse da promessa. Está vendo? E então, se você realmente está sob esse sangue, Deus está obrigado a cumprir essa palavra. Mas primeiro você tem que estar sob o sangue. Amém. Se você isso agora, não é de se admirar que não possam crer em milagres. Não é de se admirar que não se possa crer no sobrenatural. Não é de se admirar que condenem isso. A mesma razão que eles condenaram isso no ano passado é a mesma razão pela qual eles condenam isso hoje. Eles são culpados, tão culpados quanto possam ser. Verdade. Porque só sob o sangue derramado. E aqueles que ousem, algum irmãozinho que ouse humildemente tomar Deus em sua palavra e caminhar para ele fora e confessar seus pecados e esquecer todos aqueles dogmas e coisas e parar ali sob o sangue e crer nele, então querem chamá-lo de fanático. Eles desejavam classificá-lo como nós diríamos isso? Não é uma boa palavra para usarmos no púlpito, mas para que vocês entendam, ele é um sujeito esquisito. Afinal de contas, não somos todos nós pessoas esquisitas? Bem, o crente é um sujeito esquisito para o incrédulo. E o incrédulo é um sujeito esquisito para o crente. Sendo assim, quem é o esquisito? Estão vendo? O fazendeiro é uma pessoa esquisita para o homem de negócios. O homem de negócios é uma pessoa esquisita para o fazendeiro. Vejam, então, de todos os modos, quem é ele? Eu lhes digo, salvação é um assunto individual com o homem e Deus, só. Um indivíduo buscando nossa própria salvação com temor e tremor. E eu não conheço nenhuma outra base, como um mestre, nesta manhã, ou como um ministro de Cristo, que não seja estabelecê-la sobre a palavra.
Eu não posso colocá-la sobre nada mais. Agora, nós encontramos ali, então, que é só sobre o sangue que Deus se encontrava com o adorador. Assim sendo, eles se reuniam em Jerusalém. E Cristo é o Cordeiro de Deus provido para o sacrifício. E hoje só há um lugar onde Deus se encontrará com o homem, e é sob o sangue de Jesus Cristo. Qualquer outro lugar está condenado, Deus nunca o ouvirá. Você pode produzir toda classe de emoções, e toda classe de ismos, e agitar, e pular, e ter sangue, e fogo, e fumo, e tudo mais, mas desde que aquela vida não esteja comparada com a palavra, e Deus completamente identificando aquela vida, então não precisa tentar, porque você está fora. E Deus nunca se encontrará com você até que isso venha sob a proteção daquele sangue. Isso é certo. Portanto, veja você, na Escritura, nós temos uma Jerusalém. A igreja tem. Ela está no céu, uma Jerusalém celestial, onde Deus é Deus. E hoje ela não está sob algum credo ou alguma coisa, que tratamos fazê-la uma Jerusalém. Nós gostaríamos, os metodistas gostariam de fazer a sede metodista em Jerusalém, a católica gostaria de fazer em Roma, e os diferentes lugares onde nós temos nossas sedes, nós gostaríamos de fazer uma Jerusalém, mas a Bíblia diz que nossa Jerusalém é de cima, a qual é mãe de todos os crentes. Agora, e Cristo é o Cordeiro provido de Deus. Observem quão apropriado isto foi agora, mostrando que essa Jerusalém estava cessando. Quando? Ela estava em efeito até aquela hora. O sangue do Cordeiro era tudo até aquele dia. Mas agora, na crucificação, isto muda. O velho sistema se foi. Havia um novo. E o Cordeiro estava ao sacrifício. O Cordeiro sacrificial estava sobre a terra. Eles estavam condenando e fazendo a própria coisa ali que eles tinham que fazer. Isso é certo. Deus seja louvado por ver esta maravilhosa luz celestial neste último dia. Porque as igrejas estão fazendo a mesma coisa hoje. Até a hora em que a organização religiosa é condenada e aprovada estar sacrificando a palavra de Cristo. Aí então vem a palavra, e somente a palavra. Daí o velho Cordeiro Pascual passou e Cristo se tornou nosso Cordeiro, no dia da crucificação. No dia que a denominação crucificou a palavra de Deus e aceitou um credo em lugar da palavra. Esse é o dia em que a palavra veio a pleno efeito. Isso tem sido recentemente. Amém. Graças a Deus. Realmente chegamos nesse dia que se repete mais uma vez essa história, né? E deles crucificarem Jesus de novo com suas doutrinas, suas maneiras de crença, os seus ensinamentos. Mas todo o povo de Deus está olhando na palavra de Deus. Tudo que você tem que ouvir tem que ser através da palavra de Deus. Que Deus prossiga te abençoando, irmão, irmã. Você sempre está nos acompanhando, está procurando viver para Deus. Então, o nosso convite, se você ainda não é batizado em nome de Jesus, peça seu batismo, seja batizado no batismo correto, bíblico, em o nome de Jesus Cristo. Para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. E se batizando, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, você estará cumprindo a ordem de Mateus 19, o qual Jesus disse: ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou antes do Pentecostes, os apóstolos depois foram ao Pentecostes, receberam o Espírito Santo e batizaram em nome de Jesus Cristo. Então faça isso, peça seu batismo, seja um cristão que realmente guarda a palavra no seu coração. Arca no seu coração. Deus te abençoe. Deus prossiga falando no nosso coração. E nós paramos em parágrafo 112 na mensagem A acusação. E amanhã, Deus permitindo, nós queremos continuar, porque é um tema muito tremendo, quando realmente o povo tem bagunçado com as coisas espirituais de Deus. E muitos irmãos e irmãs querem conhecer o Evangelho e isso torna difícil, porque cada lugar que ele ouve, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, né?
mas os filhos de Deus querem um alimento sólido, que é a palavra verdadeira de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Eu quero cantar mais um louvor ao Senhor Jesus e espero que sirva de ajuda para algum irmão que está passando por essas lutas também, por provas, e é tão bom passar por provas e lutas, né? Acabamos de ouvir a mensagem Memoriais de Deus, testados pelo tempo. Então, se você tem algo em você, você é um memorial de Deus, você vai ser testado para ser aprovado. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Jesus, a luta aqui na terra para nós é grande. Somos como um barco balançado pelo vento em alto mar. Quão distante está o barco do porto seguro. Querendo a tempestade o pequeno barco naufragar. Barco de Deus, este mundo é o mar onde nós temos que navegar, resistindo vendaval. Barco de Deus, este mundo é o mar onde nós temos que navegar, resistindo o vendaval. Navegando muitas vezes o cristão fica sozinho, até pensa que pelo seu Deus ele foi desamparado. Muita angústia ele começa então a clamar. O clamor de sua alma traz Jesus, glória a Deus, para o ajudar. Barco de Deus, este mundo é o mar onde nós temos que navegar, resistindo o vendaval. Barco de Deus, este mundo é o mar onde nós temos que navegar, resistindo o vendaval, resistindo o vendaval. Amém. Deus seja louvado, né? Resista às lutas, os problemas, irmãos, pelo sangue, pelo nome, pelo poder que há em Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe, estamos já encerrando. Quero cantar mais um louvor, em seguida nós já vamos encerrar. Tá cansado de sofrer, procurei me esconder perto de Jesus, não temendo vendaval, nem tampouco temporal, eu confio em ti, só em Jesus eu pude aprender também
plano de Deus. Não choro mais, alegre eu sou e feliz lá no céu. Com Cristo eu vou. E agora sem temer, vou seguindo o meu caminho, confiando em Ti. Não temendo vendaval, nem tampouco temporal, eu confio em Ti. Só em Jesus eu pude aprender, também entender o plano de Deus. Não choro mais, alegre eu sou e feliz lá no céu. Com Cristo eu vou e feliz lá no céu. Com Cristo eu vou e feliz lá no céu. Com Cristo eu vou. Amém, amém. Graças a Deus, Deus seja louvado e que o Espírito Santo possa recompensar a cada um de vocês, a cada irmão, a cada irmã que realmente sempre se disponibiliza, né, para junto nós cantarmos a Deus, ou melhor, ouvir a palavra também. E isso tem sido uma bênção para nós, né? Sempre poder ocupar esse horário, todas as quartas-feiras, e aí nós podemos, então, louvar ao Senhor, tá bom? Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão na conexão. Eu tenho alguns nomes aqui, se não falar, o Senhor não fica constrangido quanto a isso, mas sabe que você é um amado de Deus, tá bom? Olha aqui, temos Tatiana Norberto Família, Ismael Soares, Mateus Jesus de Família, Adilson Pinheiro, temos Isabel Gonçalves, Edgar Maciel e Ana Secone. Deus te abençoe, meu irmão. Foi muito bom, um grande privilégio estar com vocês, sempre sintonizado conosco. Queremos também já convidar você para amanhã, a partir das 7h30, já estaremos ao vivo, Deus se permitindo, aqui no nosso tabernáculo em Álvares Machado. E também quero lançar o convite, se você deseja nos fazer uma visita, o nosso endereço de reuniões de culto aqui em Álvares Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, em Álvares Machado. E as nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. Terça-feira, culto de oração, quinta-feira, culto de fita, nós ouvimos mensagem, e a domingo, culto público, oração para os enfermos também, às vezes ouvimos também mensagem junto, né? No culto, e tem sido muita bênção para nós. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por a atenção, que o Espírito Santo dê uma boa noite, sono, paz e saúde, e que você realmente seja sempre muito agradecido, meu Deus, por tudo que Deus faz por você. Tá bom? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. E nós vamos encerrando aqui com apenas o solo, enquanto eu termino ali, e tá tudo certo, né? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.
Amém. Quero agradecer também, né, já no final que eu vi aqui, Zé Marcos Salles, Deus abençoe, e Poliana Piccoli também, tá bom? Deus abençoe e convido a todos vocês amanhã estar conosco, acompanhando no Tabernáculo a partir das 7h30, tá bom? Deus abençoe. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.